Bom, bom dia oficialmente, pessoal. Hoje a gente vai estar vendo a lição 9 da nossa EBD. Quem deu a aula no domingo passado foi a Carol, né? Ela trabalhou com vocês a lição 8, eu acredito, falando sobre o livro de Ageu. E a gente hoje vai ver um pouco da história de Zacarias, que foi um profeta que teve um ministério muito próximo de Ageu. Se eu não me engano, ele começou, 2 meses depois de Ageu a escrever as profecias dele, né? Como ele registra no livro dele. Mas a gente vai ver o tema, né, desse livro, que é o título dessa lição também, né, vendo o presente e o futuro. Como a gente pode olhar para a nossa situação hoje e olhar para frente também, né? E até comentei um pouco na minha oração também, com relação ao nosso futuro, a profissão, essas coisas, como a gente pode enxergar o nosso futuro nessa realidade que a gente tem vivido. Mas então, antes de começar a lição, como eu sempre gosto de fazer, eu queria que vocês interagissem. Escrevam aí no chat ou falem no microfone se vocês quiserem. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não, mas talvez você já teve desejo de desistir de algum projeto, alguma coisa que vocês começaram a fazer, sei lá, alguma empresa que vocês sonharam em abrir, ou um brinquedo que vocês começaram a construir, mas que não deu certo. Enfim, alguma coisa que dava trabalho para fazer, que você queria fazer, só que você quis desistir por algum motivo. Já aconteceu isso com vocês? Vocês podem contar um pouquinho da história? Quem se lembra aí? Se você puder falar pra gente, Paulinha, o que que aconteceu? Inclusive da escola também, né, gente? Todo mundo já teve vontade de desistir da escola um dia, eu acho. Mas se vocês puderem compartilhar aí, seria legal. Fiquem à vontade. Ó, a Paulinha falou que ela pensou em abrir um brechó online, mas com o tempo foi desistindo, por preguiça. É difícil. E tem a ver um pouco com a segunda pergunta, né? É fácil desistir, ou também, né? É fácil persistir. Parece que sempre desistir é a opção mais fácil, né? Persistir e continuar tentando, ou nem necessariamente tentando, mas, tipo, manter aquela ideia acesa, parece que às vezes é esforço demais. Thierry, o que que aconteceu com você que você chegou a desistir? Ah, algumas vezes em trabalho em grupo que sobrava tudo para mim, os outros faziam sua parte de qualquer jeito, ou colando. Isso é bem chato, realmente. Mais alguém? Mas isso daí de trabalho em grupo acontecia comigo também. Às vezes, eu ia dormir de madrugada porque eu tava fazendo as coisas assim e dava vontade de desistir. Tipo, precisa ficar bom mesmo, não posso fazer meia boca. Mas já aconteceu comigo também, né? Vocês sabem que eu fiz parte do grupo M e tudo mais. É um grupo, quer dizer, vocês não, né? Algumas pessoas talvez não saibam. Mas o grupo M é a Escola de Ministério de Música e Evangelismo. É um grupo de jovens do Brasil inteiro que a gente vai passando de cidade em cidade apresentando peças de teatro, musical, fazendo evangelismo em escolas, onde mais Deus abrir as portas, né? A gente vai passando e falando de Deus e vivendo tudo isso. Mas às vezes a gente tem uma visão meio romântica, né, do que é fazer missão, e tem tudo a ver falar sobre essa aula hoje, no mês de missões, que a gente comemora na nossa igreja, né? É, e às vezes a gente tem essa visão meio romântica de, nossa, você vai falar de Deus, né? Você está indo como missionário, então você é como um anjo, assim, que está sendo enviado, que todo mundo vai te ouvir, você só vai chegar e vai falar de Jesus e todo mundo vai ouvir. Não é bem assim, tem dificuldades, tem
vai acontecer brigas entre pessoas dentro do ministério, tipo, você nem sempre vai concordar com tudo, você vai estar cansado, vai ter um dia que você vai acordar com dor e vai ter que trabalhar do mesmo jeito, nem sempre é fácil, e dá vontade de desistir às vezes. Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Então, muito bom, gostei da participação de vocês, mas vamos para frente. Tem duas imagens aí, a foto de duas construções. Quem de vocês conhece? Tipo, alguma dessas duas ou as duas? O que vocês podem falar sobre essas imagens? Da direita eu acredito que é a mais famosa, né? Isso. Eu imaginei que vocês não fossem conhecer, mas é uma história bem interessante. A da direita não precisa nem falar, né? É a Torre Eiffel, em Paris. Mas a construção da esquerda é a Igreja da Sagrada Família, né? Um templo que está sendo construído, na verdade, desde 1882, na Espanha. E eu acredito, né, que no momento, hoje no mundo, é o projeto de construção que está há mais tempo sendo construído. Não finalizou até hoje. E olhando assim, né, tipo, pensa que os caras já estão construindo esse negócio há 139 anos, né? Vai fazer aí 140 anos que a igreja está sendo construída. Será que não deu vontade de desistir? Falei, mano, por que que eu tô aqui, sabe? O cara que idealizou o projeto trabalhou durante 40 anos na construção e depois morreu. E pensa que ele nem viu o projeto terminar, mas ele dedicou o esforço dele para poder construir aquilo. Enquanto que a Torre Eiffel, né, começou a ser construída depois, foi terminada pouco tempo depois também, e tá aí até hoje viva como um marco famoso, né? Do mundo, todo mundo olha para a Torre Eiffel e sabe que ela é da França, sabe que ela está em Paris. Então, algo realmente marcante. Mas agora também pense pelo outro lado, né? Pense que quem construiu a Torre Eiffel, às vezes não imaginou que ela ia se tornar tão famosa assim. Eles só estavam construindo uma torre de ferro no meio da cidade, sabe? Tipo, é para ser um negócio bonito? Mas provavelmente eles não imaginavam que ela ia durar tanto tempo e que ela iria ser tão famosa. Ela ia ser, tipo, uma das coisas que melhor representa o que é a França, sabe? Então, eu queria deixar também essas imagens aqui para vocês pensarem a respeito disso, sabe? Tem bastante a ver com a nossa aula de hoje. A gente está entre o presente e o futuro, né? Às vezes a gente está construindo algo no presente e a gente não consegue compreender quão relevante isso vai ser para o futuro, ou também parece que a gente está construindo algo que não vai acabar enquanto a gente está vivo, mas e talvez a gente queira desistir por conta disso, né? Tipo, se não vou ver pronto, então para que trabalhar? Para que fazer? Pensem através dessas duas óticas, a perspectiva, né? De talvez tá trabalhando, tá fazendo alguma coisa, fazendo algum projeto. Mas vamos lá, vamos para o livro de Zacarias, depois dessa conversa um pouco mais geral. O autor do livro se chama Zacarias, muito provavelmente foi Zacarias que escreveu, e Zacarias significa, né, o significado do nome é O Senhor se lembra. E aí esse significado tem tudo a ver com a mensagem do livro. A mensagem do livro é uma mensagem de consolo. Lembram, né, que o tema, inclusive, dessa revista que a gente está estudando é que o povo de Israel voltou do exílio para o território deles. Né? Eles voltaram da Pérsia, Ciro, o Grande, tá? Tem ali no templo aqui depois. O povo, né, teve o reinado de Davi, o reinado de Salomão, o reino foi dividido, teve todos os reis, tanto no norte quanto no sul, e aí o reino do sul foi levado para a Babilônia em 597, e em 538 Ciro decreta, né, a libertação
Ele libera os judeus para poderem voltar para suas casas. Então, Zacarias, ele era neto, ele era filho de... qual que é o nome dele mesmo? Peraí, deixa eu procurar aqui na Bíblia. Filho de Berequias, neto de Ido. E essas pessoas voltaram do exílio da Babilônia. Então, ele esteve no contexto de fora, ele esteve no contexto do exílio e voltou para a terra. Então, o nome dele tem tudo a ver, né, com a história do livro. Deus se lembrou do seu povo e trouxe ele de volta para casa. E uma coisa também que é interessante aí para a gente saber sobre a cultura judaica. A gente lê no livro de Zacarias que ele fala que ele é filho de Berequias, neto de Ido, né? Berequias, filho de Ido. E em Esdras e em Neemias tem um Zacarias que é chamado de filho de Ido. Aí você pode falar, então eram dois Zacarias diferentes, ou a Bíblia é inconsistente, né? Ela é errada porque ela não sabe dizer o que ela quer dizer. Não é bem assim. A Bíblia não está errada. Quando a gente lê na Bíblia, né, Jesus, filho de Davi, quer dizer que Jesus era filho de Davi? O pai de Jesus era Davi? Não. Ou quando a gente tem a tentação de Jesus no deserto, Satanás vira para Jesus e fala, se você tem fome... Não, eu estou misturando as coisas. Mas tem um momento, né, que Jesus fala que, se Deus quisesse, ele poderia levantar das pedras filhos a Abraão. Mas, tipo, ele poderia tornar aquelas pedras filhos de Abraão, né? Não necessariamente eles seriam filhos de Abraão, mas seriam descendentes dele, né? Então, filho quer dizer descendência. Agora que eu vi a mensagem do Thierry. Vi sobre um missionário do Myanmar esses dias, o ministério foi um fracasso, mas o que tem de evangelho na atualidade é por conta dele. Sim, eu conheço essa história, eu não lembro o nome dele, mas essa história é muito legal. Muito obrigado, Thierry. Se você puder compartilhar com a gente depois, mandando aqui no chat ou lá no grupo da UPA mesmo, essa história é muito legal. Eu já ouvi falar dela mesmo. E ainda falando sobre o autor, né? A Júlia falou aí, descendente, é isso mesmo. Filho pode ser filho imediato, ou pode ser apenas descendente. E a outra informação interessante sobre Zacarias é que Jesus é quem registra como Zacarias morreu. A gente não sabe, né, tipo, pelos livros históricos do Antigo Testamento ou pelo próprio livro de Zacarias, a gente não sabe como ele morreu. Mas Jesus, em Mateus 23, 25, fala que ele foi morto em cima do altar do sacrifício no templo. Foi assassinado lá. E Zacarias era um sacerdote, né? Essa também é uma informação relevante. Ele era um sacerdote e, além disso, um profeta. Beleza? Está contextualizado o suficiente para vocês? Alguma dúvida? Fechou. O livro, gente, ele está dividido... não, né? A gente pode dividir ele dessa forma, em algumas sessões. No primeiro capítulo, né, até o versículo 6, a gente tem uma primeira profecia, em que Deus fala para Zacarias pela primeira vez. Depois a gente tem uma série de 8 visões, que, tipo, pensa numa noite conturbada, assim. Durante a mesma noite, Zacarias teve 8 visões, ele registra essas visões, né, tipo, meramente como, tipo, dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, com 8 sonhos diferentes, cada um deles com um significado diferente, né, que está registrado aqui também, significados dados pelo próprio Deus a Zacarias. Aí depois disso ele escreve um pouco, né, sobre a conclusão desses 8 sonhos que ele teve, no finalzinho do capítulo 6. Nos capítulos 7 e 8, ele fala um pouquinho, né, dá umas palavras de ânimo ao povo, e do capítulo 9 em diante, ele começa a falar sobre o fim dos tempos, vamos dizer assim, né, meio que o Will já comentou algumas vezes na igreja, né, sobre literatura apocalíptica. É um tipo de literatura, né, um tipo de texto que aponta para aquilo que vai acontecer no futuro por meio de símbolos. Tudo que vai acontecer, que está escrito, é real, mas não necessariamente é literal. Então, tipo, aquelas coisas no seu significado vão se cumprir, mas a gente não deve acreditar, né, e não deve esperar que aquelas coisas literalmente, como está escrito, vão se cumprir. A gente precisa se ater à mensagem, não aos
as minúcias, né, da mensagem. Mas aí, então, né, um trecho final, a partir do capítulo 9, que fala sobre a restauração futura de Israel e aquilo que iria acontecer. E como eu comentei, né, o grande tema do livro é o dia do Senhor. A gente já chegou a comentar, se vocês lembram também, né, quando a gente fez aquela série de devocionais no nosso Instagram sobre os profetas menores, a gente falou muito sobre o dia do Senhor. E o dia do Senhor, ao mesmo tempo em que ele é um dia de alegria para aqueles que amam a Deus, ele também é um dia de juízo, né, para aqueles que são inimigos de Deus. Essa é a divisão do livro. Mas então, vamos lá para o começo. Uma coisa que é muito interessante é que logo nos primeiros versículos, assim, a gente já tem um resumo do livro, sabe? Tipo, qual que é a mensagem? Talvez seja a mensagem principal do capítulo, do livro. Zacarias tem 14 capítulos, mas se você ler só os primeiros 4 versículos do livro, você já entende basicamente, assim, muita coisa do que você precisa entender sobre o livro. Então, eu vou pedir para a Júlia, se você puder, Júlia, ler para a gente, Zacarias 4, de 1 a 4. E aí a gente conversa um pouquinho sobre esse texto. Beleza, peraí. É o capítulo 1 de 1 a 4 ou 4 de 1 a 4? 1 de 1 a 4. Ah, tá. Em novembro do segundo ano do reinado de Dário, o Senhor deu essa mensagem ao profeta Zacarias, filho de Berequias, neto de Ido. Eu, o Senhor, fiquei extremamente irado com os seus antepassados. Portanto, digam ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como seus antepassados, que não quiseram ouvir nem deram atenção quando os antigos profetas lhe disseram, assim diz o Senhor dos Exércitos, deixem os seus caminhos maus e abandonem suas práticas perversas. Isso, muito bom. Então, né, tipo, o livro já começa falando a respeito da ira de Deus com relação ao pecado, daquilo que era o problema. Lembrem, né, que, de novo, a gente está no contexto do retorno do exílio. Zacarias estava falando para o povo de Deus que tinha acabado de voltar do exílio e tinha experimentado quais eram as consequências de desobedecer a Deus, experimentado durante 70 anos. Então, antes que o povo mais uma vez esquecesse que era necessário obedecer a Deus, Zacarias vem para poder lembrar. Gente, lembrem-se do que aconteceu com seus antepassados. Se arrependam dos seus pecados e não pratiquem aquilo que é mal. E então, essa é a mensagem. No final do versículo 4 fala, assim diz o Senhor dos Exércitos, deixem seus caminhos maus e abandonem suas práticas perversas. Arrependam-se dos seus erros, dos seus pecados, arrependam-se daquilo que desagrada a Deus. E desde o começo, assim, né, o livro ele já começa com um soco na cara, uma mensagem impactante para nós. Vocês já devem estar cansados de ouvir, né, que é errando que se aprende. A gente aprende errando. Mas a gente não precisa errar toda a vida para poder aprender. A gente pode também aprender com os erros das outras pessoas, né? Tipo, olhar, sem julgar também, mas olhar, estar atento e ver o que aquela pessoa errou, ver que consequências aquilo teve e buscar entender como a gente não deve não deve repetir esses erros para evitar de sofrer as mesmas consequências também. Então, não repita os erros do passado. A Bíblia está cheia de bons exemplos de pessoas santas, pessoas fiéis a Deus, e também está cheia de exemplos de pessoas pecadoras, quer dizer, todas as pessoas da Bíblia são pecadoras, mas pessoas que pecaram e fizeram aquilo que era mal e seus pecados tiveram consequências, para a gente poder também aprender com esses erros e não repetir esses erros do passado. E enquanto a gente não repete os erros do passado, a gente tem que aprender a obedecer agora no presente. E para mim, uma coisa que ficou muito, muito legal, assim, muito marcante nessa aula, né? É a questão de olhar passado, presente e futuro. Não repita os erros do passado. Obedeça agora no presente. E saiba aquilo que Deus tem prometido para a gente no futuro. Então, o livro já começa assim, né? Mensagem direta. Arrependam-se. Não repitam os erros do passado. Foquem em obedecer a Deus no presente.
Alguém quer comentar alguma coisa? Não, acho que realmente é bem isso. E uma outra coisa que também até que vai encaixar é que eu acabei pensando, né? A matéria de escola, né? História é tipo também mais ou menos isso, né? A gente estuda o passado para exatamente não cometer os mesmos erros, né? E saber o que que deu certo e o que que não deu. Eu tô tentando lembrar o autor da frase, mas tipo, é alguém famoso, assim. Tem uma frase que fala: quem não conhece a história está fadado a repeti-la. E vocês já devem ter ouvido. Não, peraí. Um povo. Edmund Burke, é um historiador. Um povo. Acho que é um historiador. Um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. E não sei se vocês lembram, né? Quando as pessoas falam disso, elas sempre mencionam aquilo que aconteceu com Napoleão, quando ele invadiu a Rússia no inverno e foi derrotado. E aí, anos depois, Hitler, cientista político, né? Valeu, Thierry, perdão. E anos depois, Hitler foi tentar invadir a Rússia, né? E nas mesmas condições foi derrotado. Então, tipo, as pessoas mencionam muito isso, sabe? De conhecer e para poder não repetir os erros. É, 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 é bem isso mesmo. E a gente está aqui num contexto ainda mais relevante, né? Não se trata apenas de questões que vão afetar a nossa vida presente, mas são decisões que afetam a nossa vida eterna também, né? Então, não vamos repetir os erros do passado, os erros daqueles que permaneceram no pecado, mas a gente precisa obedecer a Deus no presente. Aí então, como eu comentei, né, a gente tem uma série de muitas visões. Quer dizer, a gente não. Zacarias tem uma série de muitas visões. Uma noite um tanto quanto agitada aí. É, e a gente vai se debruçar um pouquinho sobre elas agora, tá bom? É, eu separei aqui os trechos de todas elas. A gente está em 8 pessoas aqui hoje, então vai ser bem exatinho, graças a Deus. Eu vou passar para vocês, gente. A gente vai ter aí uns 5 minutinhos para poder cada um ler o texto e depois cada um comenta um pouquinho a respeito daquilo que ele leu, o que entendeu. E a gente vai colaborando juntos, tá bom? Eu vou passar como está aqui a lista das pessoas na minha tela. Então, Bela, você vai ficar com Zacarias 1, de 7 a 17. O homem e os cavalos, tá bom? Tá bom. Vinícius, Zacarias 1, de 18 a 21. Os 4 chifres e os ferreiros. Júlio, Zacarias 2, de 1 a 5, o homem com a corda. Thierry, Zacarias 3, de 1 a 10, a purificação de Josué. Luísa, Zacarias 4, de 1 a 14, o candelabro de ouro. Júlia, Zacarias 5, de 1 a 4, o rolo voante. A Paulinha, Zacarias 5, de 5 a 11, a mulher no Efa. E eu vou ler Zacarias 6, de 1 a 8, os 4 carros. Daí então a gente tira aí um tempinho. Eu falo 5 minutos, mas pode ser que precise de mais também para a gente ler, entender, se vocês quiserem ir marcando na Bíblia. E aí depois a gente comenta um pouquinho sobre o que cada um leu, tá bom? Qualquer coisa, assim que vocês forem terminando de ler, manda um ok aí no chat ou levanta a mãozinha. Acho que a mãozinha é melhor, né? Que dá para ver se todo mundo acabou. Fechou?
Só um minutinho, Bela. Vamos dar mais um tempinho pro pessoal ir terminando de ler. E aí, quem for terminando de ler vai levantando a mão, beleza? Vinícius, Thierry e Luísa, vocês conseguiram terminar? Beleza. Não, o seu é mais complicado mesmo. O capítulo 3 ele tem um significado peculiar, assim. Eu tô lendo as notas de rodapé aqui, porque É, não. Vinícius? Não, tranquilo, a gente vai conversando junto. Qualquer coisa, então, a gente começa aqui agora. Aí, Thierry, você pode continuar vendo aí também. Depois a gente conversa junto e tenta entender junto o que está acontecendo. Mas vamos começar pela Bela, então. A primeira visão que você leu, descrevam resumidamente para a gente, Bela. E o que você entendeu também. Bela, tá ouvindo a gente? Ah, não, tranquilo, mas descreve aí pra gente o que você leu. Bom, o texto começa com o título A Primeira Visão, os cavalos, na versão da nova tradução na linguagem de hoje. E na nova versão internacional, ela começa com a visão dos cavalos. Aí o que eu entendi foi que. Peraí. Tebate, do segundo ano do reinado de Dario, ele recebeu uma mensagem de Deus do Senhor. Eu posso ler o texto?
Tá com o microfone fechado. Pode ser, Bela. Tá. Naquela noite tive uma visão e nela vi um anjo do Senhor montado num cavalo vermelho. O anjo estava parado num vale, no meio de umas moitas, e atrás dele estavam outros anjos montados, um em cavalos vermelhos, outros em cavalos baios, e outros em cavalos brancos. Perguntei ao anjo que falava comigo: Meu senhor, quem são esses anjos montados em cavalos? Ele respondeu: Eu vou lhe dizer. Aí o anjo que estava no meio das moitas disse: Eles são os anjos que o Senhor Deus enviou para andarem pelo mundo inteiro. Então aqueles anjos disseram ao anjo que estava no meio das moitas: Acabamos de andar por toda a terra e vimos que tudo está calmo e em paz. E o anjo do Senhor disse: Ó Senhor Todo-Poderoso, já faz 70 anos que estás irado com Jerusalém e com as cidades de Judá. Quanto tempo vai passar até que tenhas compaixão delas? O Senhor Deus respondeu com carinho ao anjo que estava falando comigo e disse palavras de consolo. Aí o anjo que falava comigo mandou que eu anunciasse em voz alta o seguinte: Essa é a mensagem do Senhor Todo-Poderoso. Eu tenho grande amor por Jerusalém, a minha cidade. E estou muito irado com as nações que vivem sossegadas, pois quando eu estava um pouco irada com o meu povo, elas fizeram com que ele sofresse muito. Portanto, cheio de compaixão, voltei para Jerusalém. E eu, o Senhor Todo-Poderoso, prometo que o templo e a cidade toda serão construídos de novo. E o anjo me disse também: Anuncie que o Senhor Todo-Poderoso diz que a cidade dele terão de novo muitas riquezas. E ele ajudará Jerusalém, que voltará a ser a sua cidade escolhida. Bom, muito bom. Eu separei aqui um quadro também, né, bem que dando uma resumida na mensagem, né, de cada uma das visões. Vai ajudar a gente a entender melhor esses trechos. Mas aqui nessa visão, né, que a Bela leu para a gente vê a descrição, né, de um homem, alguns cavaleiros e cavalos e tudo mais. E o significado, isso é legal, né? Zacarias, ele não dá só a visão. Tem um anjo que está junto com ele que dá o significado de tudo que acontece. E ele fala, né, que Deus, ele era fiel a seu povo e às suas promessas. E a gente percebe, né, as coisas assim. Ele fala de 70 anos. Que 70 anos são esses? Se vocês lembrarem, o povo de Israel ficou exilado, o povo de Judá, perdão, ficou exilado durante 70 anos no cativeiro na Babilônia, né? E aí parecia que estava tudo em paz, as nações estavam todas em paz, mas Deus queria trazer de volta o povo dele para sua casa. Então, a promessa que Deus tinha dado ao seu povo, de que seria com eles, de que daria eles uma terra, e que aquela terra seria a terra de Canaã para os israelitas, seria se cumprida. Deus se mostrou fiel. Ele fala até da reconstrução. Então, a gente vê isso, né, através dessa visão, uma palavra de ânimo ao povo que tinha sofrido, que estava exilado. Deus é fiel ao seu povo e às suas promessas. Vinícius, quer dar um resumo aí da sua visão e o que você entendeu dela? Então, Pode usar a dica aí do quadro. beleza. Então, pelo que eu li aqui, fala que Zacarias viu 4 chifres, né, que representavam 4 nações que estavam contra Israel. E aí, depois ele tem a visão de 4 ferreiros, que, pelo que eu entendi, são ferreiros que vão amedrontar essas nações que estão contra Israel. Então, assim, pelo que eu entendi mais ou menos, significa que Deus está punindo essas nações que estavam contra Israel. Foi mais ou menos isso que eu entendi. Exatamente isso. É uma promessa de Deus, né? Que, como a gente viu no final da visão anterior também, aqueles que fizeram mal ao povo de Deus, porque, assim, né? Lembrem aquilo que a gente, vez ou outra, menciona também. As dificuldades também fazem parte do plano de Deus, né? O julgamento, as consequências que Israel experimentou com o exílio, né?
foram consequências do pecado deles, o fato deles terem abandonado a Deus. Porém, ainda assim, né, aqueles que oprimiram e que fizeram mal ao povo de Deus também pecaram. E Deus iria julgar essas pessoas no tempo certo. E nesse momento aqui, Deus anuncia o julgamento. Deus fala, né, que aqueles chifres que representavam as nações que subjugaram o povo de Israel, seriam eles os assírios, os babilônios, os medos e os persas, muito provavelmente. Eles seriam também julgados e punidos e destruídos por causa do seu pecado. Então, essa é uma mensagem de consolo mais uma vez, né? Primeiro era o consolo, Deus falando para o povo, olha, eu me lembro de vocês, eu vou cumprir minhas promessas. Depois ele fala, olha, eu lembro do que aqueles povos fizeram para vocês, e eles serão condenados. E aí a gente parte para a próxima visão. Pode falar, Júlio. Vamos lá. O título fala, né, a terceira visão, aí fala a fita de medir, não sei se na versão mais clássica, né, na versão tradicional fala a corda, não sei, né, porque aí começa falando que ele teve outra visão, né, ele viu um homem com uma fita de medir. No caso, como você tinha coisado antes lá, né, o homem e a corda, que estava embaixo do versículo que eu tinha que ler, dá para presumir que essa fita de medir meio que seria uma corda, né? Porque antigamente eles usavam a corda para medir as coisas. Eu não sei se eu tô falando certo, eu não tenho certeza no que eu tô falando, mas acho que é algo parecido, pelo menos. Aí ele perguntou, né, pro homem, onde você vai? Aí o homem, né, com toda a calma do mundo, perguntou, ô meu querido, onde mais? Digo, respondeu, ô meu querido, onde mais eu iria? Vou medir Jerusalém, né, para saber o comprimento e a largura, é claro. Aí um anjo que ele havia falado antes, né? Acredito, não tenho certeza, mas acredito que seja o anjo dos cavalos lá, né? Ele estava indo embora, e nisso dele ir embora, um outro anjo veio falar com ele. Aí o primeiro anjo disse para ele correr depressa e avisar o rapaz da fita métrica, né? No caso da corda, não sei, que Jerusalém terá muitos novos moradores, e haverá muitas pessoas, animais, e é tanta coisa, né, tanto ser vivo, que nem vai, mas que vai ficar inviável construir uma muralha. Então, você já pensa, né? Rapaz, é tanta gente que nem dá para construir uma muralha em volta da cidade, o bagulho é doido. E aí ele continua, porque o Senhor Deus, ele promete que ele mesmo será como um fogo, né, uma muralha de fogo em volta de Jerusalém, e que ele morará na cidade e ele vai mostrar ali, né, sua glória. Então, tipo, realmente acho que nem tem muito segredo. Aqui tá mostrando mais, né, acho que o foco mais é mostrar que Deus vai proteger o seu povo, Deus protege o seu povo. E realmente, cara, eu fico imaginando uma muralha de fogo assim, deve ser bem assustador. O problema é que lá dentro deve ser meio quente, né? Mas aí a gente releva. Não, mas quem garante que a gente vai sentir calor? Não sei. Brincadeiras à parte, é bem isso que você falou, Júlio. E o legal também, né, que se a gente interpretando também à luz dos evangelhos, a gente percebe que a gente está incluído nessa promessa aqui, né, nessa visão. Quando fala que Jerusalém vai ficar tão cheia de pessoas que não vai precisar ter muros na cidade, isso de certa forma aponta para o fato de que nós, que não éramos povo, porque a gente não era descendente necessariamente de Abraão, mas através do sacrifício de Jesus a gente é aceito, né? E a gente é parte do povo de Deus. E os muros que existiam, né? A muralha que existia, que era a lei, ou que era ser descendente de Abraão, ser judeu de nascença, esse muro acaba. O muro de etnia, o muro de nascimento, esses muros acabam, e o que importa agora para a gente é ser nascido de novo no Espírito, é receber o Espírito Santo, é ter a Cristo dentro de nós. Então, isso, de certa forma, aponta para a gente, é muito legal. E a parte final, né, e a mensagem principal é essa que você falou mesmo, Deus é a proteção do seu povo. Deus, ele garante, e isso certamente trouxe calma, né, porque lembra que o povo estava voltando do exílio, o muro estava destruído. A gente vai ver, né, mais para frente em Neemias e em Esdras também.
O templo estava destruído, Jerusalém estava destruída, a muralha da cidade estava destruída. Aí todo mundo pensa no desespero, né? Chegamos na cidade e está toda destruída. Não, não se desesperem. Deus é a proteção de vocês. Thierry? É, Zacarias 3 começa com Josué chegando para Deus, e Satanás está do lado dele. Ele está com umas roupas bem sujas e Satanás fica acusando ele. O anjo tira a roupa suja dele e coloca uma limpa. Então Deus chama ele para seguir os seus caminhos e explica que ele é só um sinal do que tem para vir. Aí a conclusão que dá para tirar disso é que nós precisamos de Deus para mudar o nosso estado. Inclusive Josué, que era sacerdote, apontando para o fato de que o único mediador perfeito é Jesus, e por ele vai vir a santificação completa, onde nós encontraremos a paz. Muito bom mesmo. Eu não tinha me atentado a essa outra mensagem que você colocou aí, né, de que Deus é quem purifica a gente. Eu estava com a visão mais pensando na purificação do povo, né, e na purificação do sacerdócio, mas, de fato, a gente é sacerdócio de Deus, né, então Deus nos purifica também. Isso é bem verdade. E a mensagem é essa mesmo: Deus purifica o sacerdócio do seu povo. Josué era um sacerdote, era o líder dos sacerdotes ali. Como eu comentei, né, Zacarias era um sacerdote, mas Josué era sumo sacerdote, era o chefe dos sacerdotes no templo em Jerusalém. Josué não é o mesmo lá do começo da Bíblia, né? Era um nome bem comum. E aqui, outra coisa que eu achei legal, né, que o Thierry destacou, é que ele era um símbolo daquilo que iria vir. O versículo 8 deixa isso muito claro. Fala assim: ouçam, ó sumo sacerdote Josué e todos os outros sacerdotes. Vocês são símbolos de coisas futuras. Em breve trarei meu servo, o renovo. Ou seja, aquilo que estava sujo foi purificado. Os sacerdotes, né, que estavam ali despreparados para o serviço foram preparados. Mas essa limpeza era apenas um símbolo da limpeza final, da purificação final que viria ao povo por meio de Jesus, que iria reunir novamente, né, e tornar o seu povo reino e sacerdotes diante de Deus. Então isso é muito legal. Jesus, ele já é prometido aqui em Zacarias, né, como aquele que viria unificar e aproximar novamente o povo de Deus. Ele iria salvar o seu povo. Isso é muito, muito bacana. Agora, Júlia? Então, em Zacarias 5, de 1 a 4, fala sobre o rolo que voava. E aí, Zacarias, ele tem uma visão, né, desse rolo voando. E aí, na Bíblia, normalmente, quando tem um rolo ou alguma coisa assim, significa, tipo, sentença, julgamento. E aí ele até, inclusive, dá uma descrição mais específica sobre... Parece ter uns 9 metros de comprimento e a metade disso de largura. Então, ele é bem específico sobre os detalhes desse rolo. E aí, depois ele fala que esse rolo, nesse rolo tem a maldição que vai sair para toda a terra. E aí fala que os ladrões serão expulsos da terra e também os que juram falsamente serão expulsos. E aí fala nessa parte aqui: e assim diz o Senhor dos Exércitos, envia essa maldição à casa de todo ladrão e à casa de todo que jura falsamente pelo meu nome. Então, pelo que eu entendi aqui, é um futuro julgamento que estava passando o anjo estava mostrando para Zacarias por meio de uma visão sobre o povo de Israel e mostrando que, como está escrito aqui, que o Jonatas colocou aqui, Deus ele ama o seu povo, o povo de Israel nesse caso aqui, mas que também ele pune o pecado. Então você vê aqui a maldição que seria derramada sobre esse povo,
mas que ainda Deus, ele cuida, e por isso que ele castiga. Mas é isso que eu entendi. É perfeitamente isso. Agora que eu reparei, na verdade, que era a Luísa, porque mudou aqui a configuração das pessoas, eu fui pela posição só. Aí na posição ficou a Júlia. Mas não tem problema. A gente pode falar sobre essa sexta visão. E é realmente isso que você falou, Júlia. Tipo, a gente vê que esse era um anúncio claro de Deus mostrando o seu zelo, né, o seu cuidado para com o seu povo e como ele zela pela santidade do seu povo. Então ele fala, olha, não façam aquilo que me desagrada. Ele fala para os ladrões, ele fala para os como ele fala? Para aqueles que eram desonestos e tudo mais. E Deus não quer a maldade no meio do seu povo. E por isso que ele deixa muito claro a punição que o pecado recebe. Ele fala que eles seriam amaldiçoados. E isso mostra, né, como ele deseja que a gente busque a santidade, que a gente não, não busque prazer no pecado, né? Mas é perfeitamente o que você falou, Júlio. Agora vamos voltar na Luísa. Ela escreveu aí no chat, vamos ler. O texto que eu li fala sobre a visão do candelabro de ouro e as duas oliveiras, mas não consegui entender muito bem. Você consegue descrever, mais ou menos, o que você viu, né? Tranquilo. Eu vou, enquanto isso, comentando algumas coisas. Essa é talvez a visão, né, mais simbólica, assim, e ela é tão relevante que ela aparece no livro de Apocalipse depois. Eu não lembro, quer dizer, eu não sei quantos de vocês vão lembrar, mas a gente teve uma programação do aniversário da igreja e a mensagem foi lá em Apocalipse 11, que falava das duas testemunhas proféticas. É isso mesmo? Estou só confirmando aqui. Isso, é isso mesmo. E aí lá menciona, né, a respeito dessas duas oliveiras e fala sobre o candelabro, que são coisas, elementos, né, que aparecem nessa visão de Zacarias. Então são referências a isto, tá bom? E o que essa visão, de uma forma geral, aponta, ela vai falar a respeito da reconstrução do templo, a reconstrução, né, da habitação de Deus com o seu povo. E é bem relevante, Júlio. É um bagulho doido e é relevante. Então, não fique acanhada, Luísa. Realmente tem muita informação aí e às vezes é um pouco confuso mesmo. Mas se eu conseguir resumir para vocês em poucas palavras, essa visão ela mostra, né, a respeito das duas oliveiras, que seriam as duas autoridades do povo. A gente viu o nome de Zorobabel e antes a gente tinha visto o nome de Josué. Josué era o sumo sacerdote do povo. E Zorobabel era o líder político, né, do povo de Israel na volta do exílio. E essas duas oliveiras, que são descritas no versículo 3. Vejo também duas oliveiras, uma de cada lado da vasilha, uma vasilha de azeite, né, que era o azeite usado para poder queimar nas lâmpadas do candelabro de ouro, certo? E aí, então, a resposta que Zacarias tem para o significado dessa visão a partir do versículo 6 eu vou ler. É importante a gente ler porque essa visão tem bastante significado. Assim diz o Senhor, a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos.
Nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha. Diante dele se tornará uma planície. E quando Zorobabel colocar no lugar a última pedra do templo, o povo gritará: é pela graça, é pela graça. Depois recebi outra mensagem do Senhor: Zorobabel lançou os alicerces deste templo, e ele o completará. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. As 7 lâmpadas representam os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Então perguntei ao anjo: o que são essas 2 oliveiras, uma de cada lado do candelabro? E o que são os 2 ramos de oliveira que derramam azeite dourado por tubos de ouro? Você não sabe? Ele perguntou. Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: eles representam os 2 ungidos que ficam na presença do Senhor de toda a terra. Então, de uma forma geral, esse é o significado. Aponta para aqueles que estavam sendo usados por Deus, né, como líderes do povo, na reconstrução do templo, na reconstrução da nação de Israel, mas certamente apontando para aquilo que um dia viria a ser perfeito. Ali eram necessários, né, duas oliveiras, né, 2 pessoas, um líder político e um líder religioso, vamos dizer assim. E a gente tem essa pessoa unificada em Cristo, que é perfeito. O líder humanamente perfeito e o líder que também é divinamente perfeito e que nos conecta com Deus. E, para mim, a mensagem do versículo 10, né, e que eu vou colocar de volta no futuro nessa aula ainda, quando a gente estiver encerrando, na verdade já está encerrando, né, mas Deus valoriza os pequenos começos, os começos humildes. Deus se alegra ao ver a obra começar. Então, a gente não deve achar que a força é nossa. O versículo 6 deixa muito claro. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. Deus falando, né, claro. Então, é o Espírito de Deus que completa a obra. Não é, se você, já voltando, né, naquilo que a gente falou no começo, se você tem vontade de desistir, se você começou a fazer alguma coisa para Deus e está desanimado, lembre que quem está fazendo a obra não é você, é Deus. É o Espírito que vai completar a obra, é Deus que vai te capacitar, é Ele que vai te fortalecer, é Ele que vai te animar quando você começar a desanimar. Mas é isso, estou me avançando um pouco no significado das coisas. Pode ir, Paulinha. Zacarias 5, de 5 a 11. Eu não sei se eu entendi muito bem, mas pelo que eu entendi, Zacarias viu uma mulher, um cesto, na verdade, e que tinha uma mulher dentro. E aí o anjo disse que a mulher, ela representava basicamente a perversidade. E aí depois outras 2 mulheres, Zacarias viu outras 2 mulheres voando, e elas pegaram o cesto, e aí Zacarias perguntou o que elas estavam fazendo, e aí o anjo falou que elas estavam levando o cesto lá para Babilônia, no templo do Senhor. E pelo que eu entendi, então, aqui no slide que você colocou, significa que Deus tiraria toda a perversidade do povo, representando essa mulher. Na verdade, o templo, né, é um templo do cesto, vamos dizer assim, né, um templo para o pecado. A Babilônia, na literatura apocalíptica, ela representa, tipo, uma pecaminosidade muito alta, assim, tipo, um lugar onde as pessoas vivem para o pecado. Mas é isso mesmo que você falou, Paulinho, tipo, Deus, através dessa ação, né, dessa visão, Deus estava retirando aquilo que era pecaminoso do meio do povo e colocando para fora, ele estava purificando o seu povo. Meio que completando a quarta visão, né, Deus purificou o sacerdócio e agora ele estava purificando o povo, tirando o pecado do meio do povo. E aí a última visão, do capítulo 6, de 1 a 8, tem 4 carros de guerra, né, 4 cavaleiros aí, com seus cavalos, tipo, percorrendo nas 4 direções do mundo, e basicamente é esta a visão, né, tipo, os cavalos e os cavaleiros indo pelos 4 cantos do mundo, julgando e fazendo aquilo, o versículo 5 fala, eles são os 4 espíritos do céu que estão diante do Senhor da terra, saem para fazer o trabalho dele. Então, eles estavam fazendo aquilo que Deus mandava eles fazerem, e o que Deus estava fazendo, né, é julgar a terra. E aqueles que eram fiéis, aqueles que eram seu povo,
não seriam julgados, né, mas estavam sendo fiéis, eles estavam firmes diante de Deus. Eu lembrei agora também de João, né, 3:18, se eu não me engano, que fala, a gente lembra muito do 3:16, mas eu vou até ler aqui, é importante, João 3:18. Não há condenação alguma para quem crê nele, em Jesus, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho de Deus. Então, se a gente crê em Cristo, não há condenação, mas aquele que não crê já está condenado. E é disso que trata esse julgamento, né? Mas, gente, tem alguma dúvida sobre essas visões? Algum comentário? Alguma coisa que não ficou clara? Posso esclarecer aqui, antes da gente finalizar a última parte da nossa lição. Beleza. Opa. Zacarias 9, de 9 a 12. Eu vou ler aqui para nós. Essa visão, com certeza vocês vão se lembrar desse episódio. Alegre-se, ó povo de Sião. Exulte, ó preciosa de Jerusalém. Vejam, seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Removerei de Israel os carros de guerra e de Jerusalém os cavalos. Destruirei as armas usadas na batalha e seu rei trará paz às nações. Seu reino se estenderá de um mar a outro e do rio Eufrates até os confins da terra. Por causa da aliança que fiz com vocês, aliança selada com sangue, livrarei seus prisioneiros da morte em um poço sem água. Voltem para a fortaleza. Todos vocês, prisioneiros que ainda têm esperança. Hoje mesmo proclamo que lhes darei o dobro do que perderam. Então, muito provavelmente vocês se lembraram aí do episódio, né, em que Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho. E, de fato, essa profecia a respeito da redenção e da chegada do rei de Sião, do rei de Israel, é sobre Jesus, sobre aquilo que ele cumpria, né? Seria esse um tempo alegre. Zacarias é um dos profetas que mais fala sobre o dia do Senhor, né? Sobre o fim dos tempos, vamos dizer assim, sobre esse julgamento que vai acontecer no tempo final, que é um dia de juízo para os pecadores, não necessariamente pecadores eu coloquei aqui, mas seria tipo para os ímpios, aqueles que decididamente pecam como uma forma de afrontar a Deus e se orgulham de dizer que não seguem a Deus. Mas o dia do Senhor, a gente não precisa ter medo. Tem muita gente que tem medo de ler Apocalipse, ou tem medo de saber sobre o fim dos tempos, porque acha que é alguma coisa muito terrível. Não é nada terrível. Ele é o livro de Apocalipse, ele é uma esperança, ele é um consolo, ele traz alegria para aqueles que confiam em Deus, porque aqueles sofrimentos, aquelas coisas que são descritas no livro, não são destinadas àqueles que são fiéis a Deus, àqueles que confiam em Deus. E o que essa profecia, né, do capítulo 9 significa? O que ela tem a ver com Jesus? Como eu comentei, né, a gente reconhece essa história quando a gente lembra que Jesus entrou montado no jumentinho, inclusive essa profecia é mencionada naquele momento em que ele vai entrar em Jerusalém. E a gente vê, né, que o povo ele é convidado a celebrar com alegria a chegada do rei, pois ele vinha com salvação, liberdade, esperança e traria unidade ao seu povo. Todas essas coisas são mencionadas. Fala sobre a extensão do reino, fala sobre a remoção da guerra, né, e dos cavalos de guerra, ia destruir as armas de batalha, e o rei traria paz às nações. Fala da fidelidade de Deus para com a sua aliança, enfim, fala de diversas formas sobre a bondade e a grandiosidade desse rei, e a gente vê esse rei na pessoa de Jesus. O triste é saber que quando Jesus entrou, cumprindo essa profecia em Jerusalém, as pessoas o ignoraram, né? Os judeus ali da época acabaram, uma semana depois, crucificando a Jesus. Mas nos alegra saber que, através desse sacrifício e dessa morte dele, hoje a gente pode fazer parte dessa família de Deus. Então, como mensagem final aí a respeito do livro, né? A gente tem esse compilado de informações. Deus é um Deus que não mente.
Deus não fala uma coisa e depois desfala. Ele sempre cumpre. As suas promessas sempre se cumprem. E aquilo que ele prometeu para o futuro tem que ter efeito na nossa vida aqui no presente. Como eu falei, né? O tema meio que da nossa aula era passado, presente e futuro. A gente olhou para os erros do passado, a gente tem que viver de uma nova vida no presente com os olhos colocados naquilo que a nossa vida há de ser no futuro. E sabendo aquilo que Deus prometeu para nós no futuro. Isso tem que afetar, tem que mudar, tem que transformar a vida como a gente vive, a forma como a gente vive hoje. Tem que mudar a nossa disposição, tem que fazer a gente amar o nosso próximo, tem que fazer a gente se arrepender dos nossos pecados, tudo aquilo que a gente vive falando, mas que às vezes parece que é tão distante, né? Parece que, tipo, se Jesus não voltou aí em quase 2000 anos, por que eu tenho que achar que ele vai voltar amanhã? Porque ele prometeu, simples assim. Ele prometeu que ele voltaria. Às vezes a gente pode ser invadido pela dúvida, né? Mas será que isso realmente vai acontecer? Será que vai ser algo tão assim como parece ser? Todo mundo fala que é algo tão importante. Quando essa dúvida bater, lembre-se que Deus prometeu. E Deus é um Deus que não mente, é um Deus que cumpre suas promessas. A gente vê essas profecias se cumprindo no tempo das pessoas que viveram e no tempo de Jesus. E existem promessas que ainda estão em aberto. A da volta de Jesus é uma delas. E a gente tem que confiar nesse Deus que cumpre suas promessas. Então, como eu disse, né, que eu votaria no versículo 10 do capítulo 4. Eu gosto muito desse versículo. E pensando também, né, no meio das missões. Deus valoriza os pequenos começos. E às vezes a gente acha que a gente tem que fazer muita coisa. Tipo, não, eu tenho que ir para um outro país, eu tenho que começar um projeto novo na igreja, eu tenho que fazer parte de um ministério que é muito visto pelas pessoas. Não, nada disso. Você não tem que fazer algo grandioso para Deus. Porque quem faz coisas grandes é Ele, não é você. Você é apenas um instrumento. Você precisa simplesmente fazer algo, mesmo que seja algo pequeno aos seus olhos. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Deus quer ver a obra começar. Mesmo que você, voltando, né, no exemplo lá da igreja, mesmo que aquela igreja da Sagrada Família, que está há 139 anos sendo construída, mesmo que você vai morrer e não vai ver os frutos sendo colhidos, e como o Thierry também falou, daquele missionário em Mianmar, ele foi para lá, pregou, morreu, e ele não viu ninguém se converter, mas depois da morte dele, muitas pessoas se converteram, porque outros missionários chegaram e começaram a falar, e as pessoas pararam para pensar, nossa, mas se tem mais gente falando disso, pode ser verdade. Então, não ache que o seu trabalho é irrelevante. 1 Coríntios 15, 58 também vai falar, né? O seu trabalho no Senhor não é em vão. Então, não espere para fazer algo grandioso. Não espere para fazer algo, sei lá, que vai transformar o mundo. Apenas faça algo para Deus. Faça algo para o reino dele, para a glória dele. E assim o nome de Deus vai ser glorificado. E aí, lembrando lá do começo, né? Desistir sempre parece a alternativa mais interessante, porque é a que requer o menor esforço. Você não tem que fazer muita coisa. É só desistir, é só largar a mão e não fazer mais nada. Mas quando a gente vive para Deus, a gente lembra que o esforço, né? Ou a força do esforço vem dele, não vem da gente. Então, se é ele que dá a força para a gente trabalhar, não tem por que a gente desanimar. E a gente sempre vai fazer a obra dele. É isso, gente. Alguém quer comentar alguma coisa? Vou pedir para Júlia orar, então, para a gente encerrar. Pode ser, Júlia? Eu, né? Isso, por favor. Porque às vezes é Júlio, às vezes eu confundo. Tá, eu vou orar, então. Senhor Deus, Pai, Jesus, obrigado por mais um dia, Pai. Obrigado porque tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Jesus, obrigado por cada pessoa aqui presente nessa ligação. Obrigado também pelas pessoas que não conseguiram comparecer, Jesus. Pai, eu oro para que a tua mensagem, ela penetre em nossos corações e que ela crie raízes, Pai. Para que assim nós possamos dar frutos para honra e para a tua glória, Jesus.
Pai, nos ensina, Espírito Santo, caminha com a gente, Pai, nos mostra o teu amor, a tua bondade, Pai, nos corrige, para que a gente possa todos os dias se aperfeiçoar e se tornar mais próximo e mais parecido com Jesus. Obrigado pela essa mensagem de hoje, que nós possamos colocar todas as nossas esperanças em tua volta, Jesus, e naquilo que o Senhor já fez, naquilo que o Senhor vai fazer, Pai. Que todos nós possamos nos apegar nas promessas bíblicas, Pai, e assim viver nossa vida com fé e esperança. Obrigado pela vida do Jonas que falou hoje aqui, Pai. Que o Senhor cuide da vida de cada um de nossos líderes. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Valeu, gente. Deus abençoe vocês e bom domingo.